Recordamos hoje com alegria a memória de um santo pastor da igreja, São Símaco. Esse servo de Deus nasceu em Sardanha e foi eleito sucessor de Pedro na liderança e pastoreio da igreja, serviço que prestou com zelo e doação total de sua vida entre os anos 498 e 514. Algumas de suas iniciativas, só a nível de curiosidade, foram a construção do primeiro núcleo do Palácio Pontifício e o costume de cantar o Glória nas celebrações da Santa Missa. Sendo ainda apenas diácono, teve uma significativa importância na oposição a Lourenço, uma conhecida figura que reivindicou por si mesmo a autoridade de sucessor de Pedro, tanto que deixou como herança o triste apelido de antipapa. Este episódio carismático na igreja durou 3 anos e provocou uma sangrenta guerra civil em Roma. Com o avanço dos conflitos, os dois setores da igreja resolveram recorrer ao rei Teodorico, um monarca ariano, que muita simpatia nutria pela igreja, embora não fosse formalmente cristão. Um grande mistério, algo que hoje talvez soasse absurdo e paradoxal. Um líder secular tendo que intervir de forma tão decisiva numa questão relacionada ao futuro da igreja. Os dois líderes da igreja se apresentaram diante do rei e de sua corte, e depois de ouvi-los, e ansioso em dar fim às lutas fratricidas e sacrílegas no interior da igreja, decidiu que seria reconhecido como o Papa legítimo aquele que tinha sido eleito primeiro e com o maior número de votos dos demais bispos. As duas condições lhe foram favoráveis. São Símaco, então, foi reconhecido como legítimo sucessor no trono de São Pedro, dando início ao seu futuro pontificado. Dentre as ações que realizou, destacamos a ação que consolidou os bens eclesiásticos, considerando os benefícios estáveis para usufruto dos clérigos. Convocou também uma assembleia na Basílica de São Pedro para estabelecer normas para as futuras eleições papais e episcopais, da qual participaram 72 bispos e mais 66 padres. Com o apoio unânime da Assembleia, São Símaco publicou um decreto pontifício onde ficaria terminantemente proibido realizar campanhas à procura de votos para futuros pontífices. Além disso, decidiu que, na falta de consenso na sucessão, seria eleito quem tivesse o voto de todo o clero ou da maioria. Estas medidas foram fundamentais, pois deixou as discussões e disputas referentes à sucessão do ministro Petrino apenas ao clero, acabando com os tumultos, desordens, intrigas e instrumentalização dos fiéis da época, que eram pessoas muito simples. Esses acontecimentos recordam tristemente as cenas que vemos hoje em dia nas eleições de cargos e poderes públicos. Com a queda do Império Romano e a invasão dos vândalos, godos, visigodos e longobardos que começavam a dominar o Ocidente, São Símaco, na ousadia, entrou nas intrigas sociais e políticas para se tomar partido da paz e da harmonia e não de algum dos lados. Na função eficiente de pai comum, suscitou a inveja do imperador do Oriente, que começou a perseguir os cristãos. Em resposta a essa atitude, corrigiu Símaco. Lança um olhar o imperador a tantos príncipes que perseguiram a igreja e vê como todos eles tiveram triste fim, ao passo que a igreja perseguida continua com tanto mais glória quanto mais violenta lhe foi a perseguição. São Símaco era conciliador, homem de justiça e sinal de paz. Esse grande servo de Deus, por fim, resgatou todos os escravos que eram também objetos de cobiça de alguns oportunistas, dando-lhes a liberdade. Esse fiel pastor teve seu encontro definitivo com Deus no dia 19 de julho do ano 514. Assumiu, após sua Páscoa, a liderança da igreja, um outro grande servo de Deus, São Hormisdas, 514 a 523. Peçamos a Deus que venha em socorro de sua igreja, por intercessão de São Símaco, pois hoje também há muitos desafios e combates a serem vencidos. São Símaco, rogai por nós.